Estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, sou consultora de imagem e também trabalho com personal brand, ou seja, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Até porque o vinho Pinot Noir é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é 11h58, já meio-dia, vamos começar aqui. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cláudia Lima. Tudo bem, Cláudia? Como que você está? Oi, Fabiana, muito boa tarde. Aí para todos vocês, eu estou super bem. E você, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E eu vou apresentar agora a Cláudia, tá, gente? A Cláudia Lima é baiana de nascença e paraibana de coração. É administradora com 16 anos de atuação na área comercial, sendo 11 deles na área de venda direta em empresas multinacionais, onde liderou mais de 2 mulheres. Especialista em comunicação e marketing, com formações internacionais em Professional e Self-Coach e liderança feminina. Mentora, treinadora e palestrante na área de vendas e relacionamento com o cliente. Então, você, mulher, principalmente você que é empreendedora, hein? Você não pode perder aqui a nossa entrevista. E, gente, quem tiver dúvida, quiser mandar algum elogio, mandar um beijo, um abraço, olha, não esquece. DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. E nosso tema de hoje é os 5 passos para criar uma estratégia de vendas matadora. Então, fique por aqui. Mas antes, eu quero mandar um abraço e um beijo para as mulheres aí que estão nos ouvindo, não só aqui do Brasil, mas também, no exterior. Pessoal de João Pessoa, na Paraíba, aí, nossa paraibana está aqui, claro. Pessoal de Paraíba estaria aqui. São Paulo, pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Brasília, Distrito Federal, Ubatuba, São Paulo, e vem o pessoal do exterior, né? Dos Estados Unidos, Nova York, Baviera, na Alemanha, na Índia também, pessoal da Índia aqui nos ouvindo, na Polônia, na Argentina, um beijo e um abraço para vocês. Muito obrigada pela participação, viu? Bom, então vamos começar aqui a nossa conversa com a Cláudia, né? Eu falei que a Cláudia ela é mentora e vendas, mas a pergunta que eu sempre faço para todas as mulheres aqui no início é sobre empreendedorismo, né? Todas as mulheres que vêm aqui têm a veia empreendedora. Então, eu queria, Cláudia, que você falasse, primeiramente, aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, o que é empreender para você e quando você decidiu empreender e quais são os seus desafios hoje? Já coloquei 3 perguntas já no início para você sobre empreendedorismo. Antes de olhar, Fabi, 3 perguntas bem. E aí, antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite e também dizer que estou honrada em falar para essas nossas ouvintes, mulheres aí de todos os lugares do nosso Brasil, né, e do mundo também. E aí, um beijo especial à turma de João Pessoa que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, não é? E dizer que, assim, a minha vida no empreendedorismo, na verdade, ela começou cedo. Um dia desse eu parei para analisar e observei que eu, desde os 6 anos que eu empreendia, e eu vou contar bem rapidamente como é que foi isso. Sim. Eu sempre achei que eu ia ser da arte, de alguma forma. Então, quando eu era pequena, eu não queria ser a Paquita, gente, eu queria ser a Xuxa. Sempre me via no microfone, era a minha brincadeira. E aos 6 anos de idade, eu comecei a chamar as pessoas da minha família para assistir o show de Cláudia Marabalista. Eu achava que ia ser Vicente, enfim, da arte. O que eu quero dizer com isso? Que eu já conseguia, com 6 anos de idade, fazer as pessoas, persuadir as pessoas da minha família, inclusive pagarem para assistir um show. Porque não, né? Pagando ainda, né? Pagarem. Então, assim, eu sempre tive essa veia meio comunicativa, e eu acho que começou por aí. Aos 10 anos, eu já comecei a vender abacate. Na minha casa tinha um pé de abacate, e eu comecei a vender abacate. Eu também não me dava conta que isso era empreendedorismo. Aos 13 anos, eu vendi bolo com a minha mãe em festas de igrejas, quermesse, na cidade. E a partir dos 16 anos, eu comecei a intraempreender.
dentro das empresas. Então, na verdade, o que eu hoje faço é empreender para mim. Certo. Realmente eu nunca passei, nunca foi aquela vontade, eu quero ser empreendedora. Não, nunca aconteceu. Eu empreendia dentro das empresas e tratava aquele negócio como se fosse meu. Então, as metas eu tratava como se fossem minhas, os dias trabalhados, as horas, a entrega era muito intensa em todas as empresas pelas quais eu passei. Então, quando eu decidi empreender, para mim, a única coisa que na minha cabeça foi fácil, teve 2 pontos, o fácil e o difícil. O fácil, eu vou fazer o que eu já fazia durante a minha vida inteira, Sim. que é ensinar pessoas a venderem seus produtos ou serviços. E o que era difícil na minha cabeça? Gente, eu me vi um pouco sozinha nesse universo. Eu não conheço. Eu só conhecia pessoas da CLT, todo o meu ciclo de amizade. Então, você, inclusive, foi uma das pessoas que eu conheci em uma das imersões que a gente fez, mas eu passei a procurar referências e encontrei uma grande referência na minha cidade. Não sei se ela está nos assistindo, se chama Consuelo. E ela é uma super empreendedora feminina. E aí eu comecei a buscar nessas pessoas justamente apoio para entender que esse negócio, como é que funcionava esse negócio, que até então a gente tem que começar realmente a entender toda essa estrutura. Sim. Mas, assim, o valor que hoje o empreendedorismo traz para mim, se você perguntar assim, Cláudia, o que foi que te fez virar a chave? O que é que o empreendedorismo puxa de você, que mais te incentiva, te inspira? Eu descobri que eu tenho um valor inegociável, que se chama liberdade. Sim. Então, isso na área comercial já é muito comum. A área comercial, ela não tem um dia normal. Nunca é o mesmo dia. Sim. Todos os dias é uma novidade, é uma coisa acontecendo. Então, eu só pesei muito, obviamente, que também dentro desse meu momento atual de vida, acho que a vida são feitas de ciclos, e eu pesei nesse momento. E eu disse, não, essa minha liberdade hoje, ela é um fator inegociável, um elemento inegociável. Certo. Então, vamos trazer o que a gente sempre fez para o mundo do empreendedorismo. Agora, eu sou a marca e levo o meu negócio, mas sempre com o mesmo valor, que é servir as pessoas, que é servir as mulheres, fazer com que elas prosperem. Se elas prosperarem, eu prospero junto. Exatamente, e foi muito importante que você falou sobre a questão dos valores, né? O quanto isso é importante, quanto é importante nós sabemos quais são e aquele que não é negociável, né? E você falou, a liberdade para mim não é negociável. E aí você entra naquela questão, né? Se você está na CLT, você não tem total liberdade, né? Não. E aí, eu acredito muito, inclusive, que várias empreendedoras, várias mulheres decidem empreender por causa disso. A liberdade de poder fazer as coisas que precisa fazer, que quer fazer, é claro. A gente fala liberdade, gente, mas a gente não tem liberdade de tudo, né? Uma delas é a liberdade de ter que pagar imposto. Não tem essa liberdade, tem que pagar. Na verdade, Fabiana, eu costumo falar que é o seguinte, escolha o seu difícil. Exatamente, tá? Exatamente. Então, assim, trabalhar na CLT é difícil? É difícil. Tem as suas vantagens? Tem as suas vantagens. Trabalhar como empreendedora, dona do seu negócio, é difícil? Muito difícil também. Mas também tem as suas vantagens. Exatamente, então, exatamente. Cabe a vocês escolher o que é bom para a sua vida e o que é que cabe na sua vida. Não tem certo nem errado. Exatamente. Hoje, o meu valor está justamente nessa liberdade que dá. E aí, por conta dela, a gente enfrenta tudo, né? Exatamente. Bom, então você falou um pouquinho como foi sua jornada empreendedora, né? E aí a gente entra no tema, né? Que é um tema, assim, que eu acredito que as mulheres que estão nos ouvindo, principalmente as empreendedoras, a gente fala as empreendedoras que têm um negócio, mas você, como bem a Cláudia falou, você pode empreender dentro da empresa onde você trabalha, porque você tem que ter uma visão empreendedora também, né? Você tem que ali saber vender, inclusive, um projeto, saber vender para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe, né? Para o seu superior ali, enfim. Né? A gente sabe que empreender é algo que não é só negócio, mas muito mais que isso. E vender, principalmente, não é só o comercial, né? Vender é para todo mundo. Mas vamos lá, Cláudia. Então, pensando no tema, né, os 5 passos para criar uma estratégia de vendas matadora, quais seriam esses primeiros passos, esses 5 primeiros passos?
Tá, olha só, Fabiana, eu trouxe aqui de uma forma bem geral, mas assim, Cláudia, eu gostaria de ter sucesso começando, ou para quem já está e tem alguma dúvida. Então, são 5 passos que eu acredito que são fundamentais para o seu sucesso, mas que eles vêm, eu queria que vocês pensassem na metáfora de uma casa. Então, o primeiro passo na construção de uma casa é o mais importante, que é o alicerce dessa casa. E aí, como primeiro passo, eu diria para vocês que é conheça o seu cliente, ou seja, identifique seu público-alvo. Pode parecer muito clichê, mas esse é o principal fundamento para você que quer vender. Você precisa saber se o seu produto atende uma necessidade específica de um público específico. Quem vende para todo mundo pode até ter resultados, mas nunca vai escalar. Nunca vai ter um faturamento exponencial. Então, esse seria o primeiro passo, grande passo. O segundo passo é você metrificar. Então, definir os seus objetivos, né? Já diz um ditado, que ele é maravilhoso e se aplica em muita coisa da nossa vida, que é Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, Cláudia, eu já conheço meu cliente, eu já sei para quem eu vou vender. O que é que eu preciso fazer agora? Definir quais são os objetivos que eu vou perseguir, quais são, para onde essa estratégia de vendas eu vou querer caminhar. E para isso a gente tem várias ferramentas. Uma delas é as metas SMART, né? Que elas trazem justamente essa clareza para que você consiga mensurar, você consiga quantificar o seu passo a passo dentro do seu negócio. O terceiro ponto é desenvolva a sua mensagem. Por que isso é tão importante? Às vezes você diz assim, Cláudia, meu produto é X, eu acho que ele se comunica muito bem com o meu cliente, e não se comunica. Um exemplo disso, de repente você vende para um público super sofisticado, e aí você vai falar numa linguagem mais informal, não vai casar, gente. A mesma coisa é, você vende para um público super informal, e aí você vem com vários textos, uma comunicação que não vai encaixar com aquela pessoa. Isso também vai dificultar a sua conexão com o seu cliente. Passo 4. Determine quais são os canais de vendas onde você vai estar. Como é que esse teu cliente ele vai te encontrar? Aí ele vai te encontrar pelo telefone, ele vai te encontrar pelo WhatsApp, ele vai te encontrar com vendas online, ele vai te encontrar em loja física. Cláudia, isso é muito importante, isso é fundamental. Quanto mais canais de vendas você tiver hoje, mais sucesso vai ter seu negócio. Por quê? Porque a concorrência ela está esmagadora. Sim, exatamente. Está em todos os lugares. É verdade. Então, assim, quanto mais acesso seu cliente tiver, você melhor. E só abrindo um adendozinho aqui sobre esse passo. Gente, a internet hoje, ela não é mais, as redes sociais, ela não é mais uma questão optativa, tá? Ela é crucial. Cláudia, você pode ter a vida inteira as suas lojas, os seus clientes físicos, né? Você pode vender nesse mundo offline, que nunca vai parar, tá, gente? O contato humano, face a face, né? Ele é maravilhoso, não vai se perder nunca. Mas a nossa mensagem, ela vai ser difundida para o mundo através do online. Então, eu deixo aqui um ponto de alerta e de atenção. Se você ainda não está dentro do mundo online, você não é ponto .com, você está ponto fora. Exatamente. Trata Exatamente. de isso. Exatamente. Não é? E o último passo, Fabi, e assim não menos importante, é defina aí quais são as suas estratégias. A gente falou que você tem que ter metas definidas, mas vendas não tem uma verdade absoluta. Às vezes o que deu muito certo há 3 meses atrás, hoje de repente não está funcionando. E você tem que ser rápido para mudar essas estratégias. Você não pode esperar, não, mas eu fiz uma estratégia que vai durar 6 meses. Aí vem um determinado comportamento, aí vem uma mudança no mercado, como, por exemplo, a pandemia. Foi o maior exemplo disso. Em absolutos 30 dias, todo mundo deu um jeito de se reinventar. Não é verdade? Eu mesmo, na época, eu trabalhava na empresa, né? Eu era CLT, e foi todo mundo fazer live, foi todo mundo por digital, ninguém sabia muito como é que fazia. Mas aquela coisa, a gente precisou se adequar à realidade.
Então, não necessariamente o que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. Exatamente. E olha, 5 passos maravilhosos, gente. Seguindo aí, já dá para você já criar aí, já começar a colocar a sua venda para funcionar. E o que eu achei interessante é, como você falou, do ponto com, ponto fora, né? Porque hoje nós somos obrigados. Não, eu falo assim, ó, empreendedor, né? No geral, enfim. Nem só empreendedor, mas um profissional liberal, ou seja, para você divulgar o seu negócio, a presença digital é quase que obrigatória, não é? Hoje, quando você vai buscar um produto, um serviço, você vai no restaurante, você quer saber cadê o Instagram daquela empresa. Você precisa saber, você quer saber o que ela serve ali, né? Eu falo muito em restaurante, que eu vou muito aqui em São Paulo, então eu olho, eu quero saber, né, o que restaurante tem, quais são as fotos que estão ali, o cardápio, qual que é o horário, onde localiza, eu quero ver os depoimentos. Então, assim, imagina que se você não tem isso, se você fala para um cliente que você não tem Instagram, ele já meio que fica desconfiado. Pô, não tem Instagram? Que trem estranho é esse, não é? Não é, Cláudia? É verdade. Falando de ano, não é? Não, e outra coisa que é muito importante, gente, olha só, como você não tem mais o poder da escolha, não tem. A gente hoje consegue decidir sobre médicos. Exatamente. Então, se a gente vai procurar médicos no Instagram, então a gente fala assim, eu quero uma consulta com o médico X. Aí as amigas falam, vai ao Instagram daí, doutor fulano, você vai olhar, e a gente vai ver os comentários, e a gente vai atrás de um serviço tão importante que é para ajudar na nossa saúde, em resolver problemas físicos da nossa saúde. O que a gente não faz com os outros serviços? Imagina, né? Então, é obrigatório, gente. É obrigatório. Vocês estão ponto fora aí. Quem não está com o Instagram, no Instagram, não faça um Instagram, né? Porque tem várias aí redes sociais, digitais, né? Inclusive, para poder potencializar esse negócio, ou seja, para que mais pessoas vejam, porque isso é importante. Gente, agora é 12h15, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo e você não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas. E hoje nós estamos aqui com a Cláudia Lima, que é mentora de vendas, com o tema Os 5 Passos para Criar uma Estratégia de Vendas Matadora. Então, continua aí com a gente. Quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal de São Sebastião, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Argentina, Canadá, pessoal de fora aqui, Jundiaí, São Paulo, Valência, Bahia, Gandu, Bahia, Ibirite, Minas Gerais. Um abraço e um beijo para vocês. Agora é 12h23. Então, voltamos aqui com o nosso bate-papo com a Cláudia Lima. Claudinha, vamos lá. Você falou sobre os 5 primeiros passos para uma estratégia matadora de vendas. Mas aí a gente, né, entra naquela questão que um dos passos, inclusive, que você falou, né? Sobre você saber quem é seu público-alvo. Mas e aí, quem são nossos clientes ideais? Como a gente descobre isso? Fabi, a gente já começa o segundo bloco, a gente já vai na intimidade, já parou, né? Sim. Zero agora. E aí é o seguinte, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Gente, o cliente, ele hoje é o centro de tudo. A gente vai falar de muitas coisas e a gente sempre vai acabar voltando nele. Então, depende muito do seu negócio, mas, obviamente, respeitando o que você vende, você vai começar a observar quem é o seu cliente ideal? Quem é a pessoa que te compra mais? Quem é aquela pessoa que busca mais a sua solução? E é muito importante, ao longo do tempo, se vocês não têm ainda, esse é um outro passo fundamental, comecem a identificar quem são esses clientes de vocês de forma pontual. Como assim? Vamos lá, qual o gênero deles? São mulheres ou homens? Quais são as idades? O que eles gostam de fazer? Como é que eles se comportam? Quais são as necessidades que o meu produto atende desses clientes? Quais são os problemas que esses clientes têm hoje? E por que isso é muito importante, gente? Porque como é que eu vou entregar uma solução se eu não sei se essa solução é a que meu cliente está querendo? Então, muitas vezes a gente lança um produto porque acha bonito, porque quer, ou porque está na moda, né?
Ah, não, por exemplo, teve uma época que assim, vou abrir agora, vou abrir uma loja de roupa, mas estou dando um exemplo, tá? Uhum, E aí você abre uma loja de roupa, tá, mas quem é o teu público? Quem vai frequentar a sua loja? São uhum, mulheres, são homens? Quais as idades? Ah, Cláudia, isso tem a ver, claro, por exemplo, se forem mulheres acima dos 40, como é meu caso, eu não vou tá comprando roupas tão mais adolescentes. Então, uhum. tudo isso é muito importante através desse comportamento, desse perfil que você vai traçar do seu cliente, você vai conseguir vender muito mais. Uhum. Porque tem uma máxima que a gente fala em vendas que é o seguinte: quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. E mais uma vez eu digo, você vai vender? Vai, mas você não vai escalar. Exatamente. Você não vai, inclusive, se diferenciar no mercado como algum produto ou serviço que é especialista naquele negócio. Uhum. Então, é muito importante que, se você não fez isso, faça. É bom você ter falado nisso, porque hoje as pessoas estão buscando mais a questão da especialidade, né? E mais a questão do relacionamento com o cliente. Hoje uma pessoa não quer só comprar, Não. ela quer ser ouvida, não é? Isso é muito importante. Eu digo porque eu também sou assim. Para eu comprar um produto, eu quero que a pessoa me ouça, né? E aí você vai ter aquele relacionamento com o seu cliente. E bem o Cláudio falou, né? Saber o gênero, sabe? É importante saber a classe social também, né? Porque às vezes você quer vender um produto caro, mas você está oferecendo por uma classe, pessoal de uma classe que não vai comprar, porque é um valor que está inacessível para ele. E aí você fala assim, nossa, mas eu não consigo vender. Mas você está vendendo para quem não tem, né? Ou não tem aquele poder aquisitivo, por exemplo, para comprar um produto seu. E não é porque você não é, porque você não buscou aí exatamente saber qual que é o seu cliente ideal, não é isso? Isso, e quando você segmenta isso de uma forma tão clara, que a gente chama no mundo do marketing digital de avatar, né, a sua Uhum, persona, sim. e para o mundo físico, vamos dizer, no offline, é o cliente ideal. Você começa a entender que aquele cliente tem tantos pontos importantes que você não está abordando na vida dele. Gente, Fábio, você acabou de falar uma coisa que é maravilhosa. Todo cliente quer ser ouvido. Nós Uhum, somos clientes. Então, às sim. vezes, a gente chega numa loja, tem aquele dia que você não sai para comprar nada. Aí você entra numa loja e vem aquele vendedor, aquela vendedora, que de repente desperta em você uma necessidade que Uhum, você nem achava que tinha. exatamente. E foi por uma Por uma conversa, conversa. né? Um Então, relacionamento. isso que, gente, se eu puder dizer para vocês, o que é mais importante de qualquer coisa que vocês fizeram, técnicas de venda são muito importantes, são habilidades maravilhosas, se aprende, tudo se aprende em vendas, mas você precisa gostar de gente. Exato. Você precisa se importar com o outro. E Uhum. acreditem, as pessoas recebem isso, as pessoas entendem isso. Não veja o seu cliente apenas como uma bolinha de ouro. Isso é importante? A gente quer faturar? Quer. Mas Sim, antes disso, deixa ele feliz. exatamente, O segredo de vender é satisfazer o seu cliente. Satisfez seu cliente, gente, a venda vai acontecer, o Aham. faturamento vai vir. Mas você não pode inverter essa ordem, porque se Uhum. você inverter, você vai perder mercado. Exato. E o que torna nossos produtos e serviços únicos, diferenciados no mercado, Cláudio? Principalmente quando a gente está falando em venda. Olha Aí, só, quando a gente está falando de vendas, é muito importante que a gente comece. É um exercício que eu vou dizer para vocês e que eu estou fazendo, inclusive, hoje comigo, tá? Como empreendedora. É você começar a pensar como o seu cliente, o meu produto. E, ó, sem mimimi, tá? Uhum. Sem aquela coisa de, ai, meu Deus, eu vou me machucar. Não, é a real. Estou trazendo para vocês aqui a realidade. Então, senta, fica tranquilo e começa a analisar você como cliente. Uhum. Você compraria o seu produto? Você como cliente, você compraria o seu serviço? Você como seu cliente, você entraria no seu restaurante? Uhum. Como é que você iria começar a se comportar se você fosse o cliente? Isso é fundamental e importante. Quando você vira essa chave, muitas soluções começam a aparecer. E para que você tenha um parâmetro, Cláudia, quais seriam os benefícios que eu poderia trazer para os meus clientes?
de forma diferenciada, que tornassem o meu produto único. Então, comece a perceber qual o benefício que o seu produto traz. Gente, hoje tudo se tem já. Mas você tem como vender a sua marca, o seu produto de forma diferenciada. Então, qual é essa forma? É o seu produto que ele entrega um algo mais de valor? Por exemplo, é o atendimento? Cláudia, chegou na minha loja, chegou no meu restaurante, chegou para falar comigo, você vai sair encantada. Que experiência que você vai trazer para o seu cliente? Será que é só isso? Tem mais coisas, como, por exemplo, a velocidade na sua entrega. Eu comprei um móvel na tua loja. Quanto tempo que você me entrega? Cláudia, isso faz a diferença? Faz. Tem lojas que dão, vamos lá, 15 dias. Se a sua loja entregar em 5 dias, opa, você fez o que para o seu cliente? Você trouxe para ele algo inesperado. E isso conta muito pontos ao seu favor também. Você tem produto em estoque? Fabi, quantas vezes a gente chega numa loja, aí tem vários modelos, aí você olha e fala assim, eu quero o G. No caso, eu quero o G. A pessoa fala assim, o G não tem. E fica por isso mesmo. Não, fica por isso mesmo. Eu falo, eu tenho... Aí o que é pior, né? Aí tem vendedor que faz assim, né? E eu sou vendedora, tá, gente? Mas não é certo. Aí tem vendedora que fala assim, usa o M que vai dar. Gente, não vai dar. Não vai ficar legal. Não é? Então, assim, você tem várias formas de você trazer essa experiência para o teu cliente e tornar teu produto único. Existem marcas que por si só falam. Existem. Existem marcas que elas são tão fortes no mercado que, assim, você, eu vou comprar, por exemplo, sem querer puxar sardinha nada, mas assim, eu comprei um iPhone. Eu preciso falar dos benefícios de um iPhone? Não, gente. Não. É só lançar que tem gente fazendo fila. Só lançar que o pessoal já conhece, todo mundo já sabe o que é que eles entregam. E mais importante do que qualquer outra coisa, entregue valor para o seu cliente. Se eu puder dizer uma coisa que é muito forte, procure sempre entregar valor para o seu cliente. Eu tenho uma barraquinha de caldo de cana com pastel. Eu posso ser excelente nisso, Cláudia? Com certeza. Você pode ser a barraquinha do pastel com caldo de cana. Exatamente. E tem muitas formas de se diferenciar nisso também. Gente, vocês viram, né? E uma vez eu vi um vídeo, uma pessoa falando, não me lembro agora, e ela falou o seguinte, que no Brasil, assim, os atendimentos, né, de diversos negócios, diversas empresas, pecam pelo básico. Que o brasileiro não faz o básico. Se você só fazer o básico, que é atender bem, que é o mínimo que você tem que fazer para o seu cliente, você já está na frente de muita gente. É claro que a gente não quer o básico, né? A gente quer surpreender, a gente quer encantar. Então... Mas, Fabi, você tocou num ponto, assim, fantástico. Porque, gente, quantas vezes você só precisa chegar numa loja e encontrar pessoas sorrindo? Exato. É verdade. Não precisa muito, não, gente. Você chega numa loja, você às vezes encontra as pessoas, estou falando loja aqui, mas pode ser qualquer, até numa empresa. O cliente vai numa empresa, então, às vezes, os próprios funcionários das empresas estão tudo emburrado com o outro, gente. Sorrir abre portas. Exatamente. E para o cliente, infinitamente mais. Tem uma máxima que a gente diz assim, olha, o meu rosto não me pertence, pertence ao meu cliente. Sabe por quê? Porque, assim, eu estou vendendo para ele uma experiência. Então, quando ele chega, coisa simples, que aí você falou, o básico bem feito, ele não é feito. Exatamente. Né? E tem gente que, assim, o empresário, a empreendedora, ou seja, todo mundo de uma forma geral, às vezes pensa em várias outras coisas. Mas será que está tendo um treinamento da sua equipe de vendas para atender com excelência? Atender com excelência não é nada do outro mundo. São pessoas cordiais que vão levar o cliente dentro de uma jornada de vendas. E isso é o que faz, no final das contas, você vender. Vendas não é milagre. Quero deixar muito claro aqui. Nem é enganação. Você vende, sim. Mas antes de vender, antes de você fechar uma venda, tem todo um processo. Que, óbvio, é ensinado. Mas, assim, você precisa cumprir esse processo. Para quê? Para que o seu cliente volte. Exato. Porque ele só compra uma vez e não volta mais.
É verdade, é exatamente isso. Gente, você viu, olha, o papo tá bem legal, hein? Olha só o que vocês estão aprendendo aqui. Ó, agora, 12h35, a gente vai para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, não sai daí. Olá, voltamos no nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora, 12h42, e nós estamos aqui com a nossa convidada Cláudia Lima, que é mentora de vendas, e nós estamos conversando sobre o tema Os 5 Passos para Criar uma Estratégia de Vendas Matadora. Antes de continuar nossa conversa aqui, eu quero mandar um beijo e um abraço para os nossos ouvintes. Salvador, Bahia, Salvador do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Santo André, em São Paulo, Votuporanga, em São Paulo, São José, Santa Catarina, Caldas Novas, Goiás, Curitiba, Paraná, Paraíba, João Pessoa, já mandei um abraço, um beijo, que a nossa Cláudia é de lá. Então, vamos continuar aqui, Cláudia. Bom, a gente falou sobre a cliente ideal, você falou sobre os primeiros passos, o que torna os produtos e serviços únicos, né? Mas e como que a gente faz para medir o progresso nas vendas em relação aos nossos objetivos? Olha só, Fabi, tão importante quanto a gente saber, como a gente sabe para quem vai vender, né? Uhum. É muito importante a gente medir essa venda, não é? Então, todo mundo precisa. O que não é medido não é gerenciado, gente. Anotem esta frase. Uhum. Cláudia, eu não estou medindo hoje meu negócio, então ele não está sendo gerenciado, tá? Então, o que é importante a gente deixar muito claro? Que existem ferramentas para isso acontecer, né? Existem indicadores que, nesse progresso de vendas, vão te ajudar a fazer com que você consiga mensurar se o teu negócio está dando lucro, ou então não está performando tão bem, e que esses indicadores que nós chamamos em vendas como KPIs, quais são os KPIs dentro do seu negócio que você está olhando? Ele vai te direcionar para qual decisão você vai ter que tomar. Então, Cláudia, para exemplificar, como que seriam esses KPIs? Por exemplo, o KPI de faturamento. Quanto é que meu faturamento deu esse mês, um exemplo, esse mês de março? Como é que eu fechei o mês de março versus o mês de fevereiro? Então, eu estou comparando um mês com o outro, mas eu também posso comparar o meu mês de março do ano de 2023 com o meu mês de março do ano de 2022. Eu estou crescendo versus o ano seguinte, ou eu estou caindo versus o meu ano anterior. Então, isso é muito importante. Por quê? Se eu tenho essas métricas, se eu cair de faturamento, aconteceu alguma coisa. Então, vamos ver, então, outros KPIs. A gente tem KPIs de faturamento, a gente tem KPIs de clientes, ou seja, de número de pessoas que estão comprando. A gente tem o KPI de prospecção, sim, porque o negócio, gente, ele vive de novas pessoas. Então, imaginem o funil, né? Imaginem o funil. Você tem que estar todo dia colocando novos clientes para dentro do seu negócio. Exato. Então, você tem um KPI que meça isso? Você tem KPIs, por exemplo, que também pode medir outras, a taxa de conversão do teu produto, se você está vendendo bem, seu ticket médio, ele está performando bem, você consegue alcançar aquele valor médio que você se propôs a vender? Um exemplo disso. Vamos supor que um determinado produto custa R$50. Será que você está conseguindo performar nesse valor? Ou esse valor está bem abaixo? Ou esse valor está bem acima? Você tem, então, várias formas de estar medindo esses KPIs. E também tem KPIs que você pode pensar assim, Cláudia, como é que eu vou medir o atendimento? O atendimento numericamente. Existem KPIs para isso também, gente. Simples. Coloca um formulário de atendimento no seu negócio. Fiz uma venda. Então, como é que eu faço para entrar em contato com aquele meu cliente? Para saber se o produto atendeu as necessidades dele. Para saber se o que eu estou fazendo está de acordo. Porque ninguém quer vender uma vez. Exato. Quer vender mais vezes para o mesmo cliente, né? A gente quer sempre vender. E olha só, Cláudia, como é que eu poderia fazer isso? Coloca lá a nota de 1 a 5. 1, muito ruim, 5, maravilhosa. Então, você vai colocar um formulário, tem várias formas de fazer isso pela internet, inclusive, e aí você manda para todos os seus clientes o seu WhatsApp,
Se não fez isso, já anota aí essa dica que ela é matadora. Exatamente. Para saber como é que meu cliente está me vendo, gente. Será que eu estou abalando? Ou será que, de repente, tem alguma coisa que não está tão legal como eu achava que estava? Isso influencia diretamente a sua venda, porque se seu cliente não está satisfeito, ele não volta, ele não compra de novo. E o que é pior, ele não indica. E é isso que é pior ainda. Ou sai falando mal, né? Não. O não indicar ainda, né, ainda pelo menos não está aí profanando o nome da minha empresa. Mas o pior é quando o cliente começa a falar mal da tua empresa, e aí para falar mal, ele não fala para um, ele fala para um monte. Para indicar, ele indica uma pessoa, mas para falar mal, ele fala para um monte de gente, né? Não, é engraçado, Flavinha, que assim, quando o seu produto é muito bom, as pessoas, elas não chegam, geralmente, não chegam falando, esse produto é maravilhoso. Elas, foi maravilhoso? Foi, joia. Elas podem até comentar, mas tenham uma certeza, se o cliente sair insatisfeito, ele vai, na hora, dar um jeito de extravasar. Às vezes ele fica tão indignado com o que aconteceu, que ele sai falando. Então, uma forma de conduzir isso rapidamente, fazer com que... Cláudia, como é que eu posso reverter essa situação? Não deixa o cliente satisfeito. Na hora, entre em contato com ele. Se ele está na loja, estou falando de loja, assim, pontos físicos, né, gente? Mas, por exemplo, no Instagram isso acontece muito, o cliente não gostou, ele já vai lá e já detona. Então, e mais uma vez, não fica com mimimi. Encara o problema de frente, na real, estou com um cliente insatisfeito, o que foi que eu deixei de fazer? Ou o que foi que eu fiz que deixou ele assim? Gente, coisa simples, nada do outro mundo não, tá? Pega o telefone, liga para o cliente, procura saber, Cláudia, eu não tenho quem faça isso, eu não tenho funcionário para fazer isso. Você faz. Você, como dona do seu negócio, você vai ligar. E vai procurar saber, gente, toda a solução não precisa buscar em outro lugar. O cliente vai lhe dizer. Exatamente. E, Cláudia, me diz uma coisa, assim, como saber se a estratégia que a gente está usando está trazendo esse resultado? Seria basicamente por esses KPIs, esses indicadores que a gente está, né, que a gente cria, e de forma simples, inclusive, né? A Cláudia falou simples, gente. Cliente está insatisfeito, é só você pegar o telefone ou mandar mensagem e falar com ele. Ele vai te dizer, com certeza ele vai te dizer. E aí, claro, você vai ter que, né, enfim, fazer alguma coisa para que esse cliente continue com você e que ele entenda que foi um momento de, né, algum problema aconteceu na sua empresa ali naquele momento, mas que isso não vai acontecer mais. Mas é importante esse relacionamento, essa comunicação. Mas aí, vamos saber se a estratégia está trazendo resultado. Gente, os números. Não tem jeito. Números não mentem. Exato. Números não. Você está com um produto alinhado com o seu público. Se a sua venda está acontecendo de forma... trazendo excelência para o seu cliente, trazendo uma grande experiência, isso vai refletir nas suas vendas. E aí, só falando agora como vendedora e como gestora de equipes durante muitos anos, gente, tudo tem solução. O cliente, quando você vai atrás, ele pode estar até chateado, escuta, não debate, escuta, acolhe esse cliente, vai entender o que está se passando com ele. Você vai ter uma reversão de um problema, você vai ganhar o cliente de novo. É muito difícil um cliente, ele não ficar solidário com você. Olha, ele procurou saber o que ele está me ouvindo, ele está se importando comigo. Pronto. Essa é a palavra-chave. O cliente ele vai se sentir importante. Não é só algo comercial. Eu não estou só aqui para vender, entendeu? Entendi. É isso aí, gente. Então, assim, se relacione com o cliente. É simples. É relacionar com o cliente. Entender, ouvir que realmente ele está ali. Às vezes ele está passando por uma situação que vai além do que seria só o produto que ele comprou de você, algo até familiar, algo da vida pessoal dele. E aí você pode ali dar uma ajuda e assim, né, continuar com esse cliente. Gente, agora é 12h51, nós vamos para o próximo bloco e a gente já volta. Não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, com a mentora de vendas, Cláudia Lima, e a gente falou aqui do tema, os 5 passos para criar uma estratégia de vendas matadora. Gente, foi muito bom estar com a Cláudia. Cláudia, eu queria muito que você,
né? Deixasse seus contatos, falasse da sua mentoria, né? Fala um pouquinho para a gente aí, para que as mulheres possam entrar em contato com você. Gente, eu queria de antemão aproveitar mais uma vez e agradecer pela oportunidade de estar falando aí para essas ouvintes e esses ouvintes também, maravilhosos. Sim. Muito obrigada, trazendo para vocês aqui um pouco do que é o dia a dia de um vendedor, mas assim que vocês entendam que por trás de uma entrega de vendas existe muito trabalho, existe também uma consciência para que a gente consiga cada vez mais levar a nossa mensagem, levar o nosso melhor para o nosso cliente e faturar com isso, né, minha gente? Exatamente, com então, certeza. a ideia é o seguinte, é fazer vocês melhores para faturar. E me acompanhe nas minhas redes sociais, hoje eu tenho uma mentoria em grupo e individual também. O site vai estar sendo... Semana que vem tem muita novidade, sabe, Fabi? Mas me procurem no @claudialima.oficial. Esse é o meu principal canal no Instagram. E eu vou estar, além de muitas dicas, muitos conteúdos diariamente, também trazendo a partir de semana que vem lives para deixar vocês aí mais fortes, vendedoras maravilhosas, porque só para finalizar, não existe ninguém que nasceu sabendo vender, tá? Todo mundo pode aprender. E eu estou aqui para ensinar para vocês com a maior humildade do mundo. Me acompanhem, que vai ser muito bom. Muito obrigada, Cláudia, por você ter aceito estar aqui no programa e falar, né, sobre um tema que muitas vezes é uma crença limitante para muitas mulheres, né? A crença com as vendas. E bem como você disse, a venda ela é aprendido. Você pode aprender, né? Então, assim, ninguém nasce sabendo vender. Pode ser que tem pessoas que já têm isso já no sangue, mas a gente aprende, né? E é claro, eu acredito até que a venda, a gente começa a vender quando a gente começa a superar várias crenças aí, que com certeza você fazendo a mentoria com a Cláudia, você vai entender o que quer dizer isso, né? Bate muito nas nossas crenças, a gente acha que, de repente, o produto que a gente vende, as pessoas não vão comprar, se ofertar ninguém vai querer, porque, né? Então, assim, tudo isso acho que está em volta da questão das crenças, né? Então, isso com certeza deve ser trabalhado na mentoria. Então, Cláudia, muito obrigada de coração por você ter participado aqui e que você venha próximas vezes também, tá bom? Venho sim, só me convidar. Tá certo. Mulheres, então, assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Tá? Não esquece de me seguir também no Instagram, @Fabisama, e no meu LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até mais. Beijo para vocês. Beijo, Cláudia. Obrigada, Rádio. Obrigada. Tchau.